Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro com a Palavra de Deus, nosso momento de pastoreio, fortalecimento, direcionamento e orientação da parte do nosso Deus, de seu trono, da sua graça, por meio de seu Filho Jesus, mediante o Espírito Santo, que tem nos fortalecido, nos auxiliado e nos garantido esperança, coragem para enfrentar esses dias desafiantes. Chegamos na sua casa, no seu lar, no seu dispositivo, juntamente com você, para trazer a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, nas nossas vidas, aquilo que o Senhor tem nos acalmado, nos aquietado nos momentos difíceis, também nos encorajado e nos estimulado no meio daquelas situações que são mais adversas. A palavra de Deus hoje nos convida a buscá-lo, a procurá-lo, nesses tempos em que está tudo meio que stand-by, tudo parado, tudo muito por ainda se definir, muita coisa nós aguardamos, muitas coisas a gente posterga, muitas coisas a gente fica aguardando definição, e isso costuma trazer um certo, uma certa dificuldade para cada um de nós e faz com que a gente transporte, altere, modifique não apenas nossos planos e projetos individuais, mas bem pode ser também que a nossa comunhão, a nossa vida na presença de Deus, possa também estar entrando nesse ritmo de deixa que defina, vamos aguardar, vamos esperar o fim do ano, que já se encontra às portas, vamos esperar para ver como que fica. Mas a palavra de Deus é muito clara. Vamos ler o profeta Isaías e verificar o que Deus tem para nos dizer neste momento, né? A palavra do Senhor, aqui no Isaías, capítulo 55, os versos 6 a 12, nos dizem: Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo batei palmas. Deus seja louvado. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Este chamado do profeta Isaías, irmãos e irmãs, é bastante oportuno nesses dias. Aguardamos, muitas das vezes, definições. Vamos aguardar se tem vacina, vamos aguardar se o comércio reabre, vamos aguardar se os cultos retornam, e muitas das vezes a gente vai se acostumando. Primeiramente, a gente tinha uma grande ansiedade de que as coisas voltassem ao normal. Agora, a gente já nem tem tanto essa ansiedade. Muitos de nós, às vezes, até já nos adaptamos a essa nova vida. E bem pode ser que também a gente esteja com uma dificuldade muito grande de engrenar, principalmente a nossa vida espiritual, né? Estamos no ritmo da pandemia, estamos no ritmo do isolamento, do distanciamento, estamos no ritmo das celebrações virtuais, das videoconferências e dos cultos online. E muitas das vezes a nossa vida espiritual também entra dentro dessa programação. Isso é um grande erro, né? A vida continua, a nossa fé em Deus permanece,
os nossos desafios estão aí. A nossa comunhão com Deus se coloca nos mesmos patamares. E acredito que esse chamado do profeta Isaías, no capítulo 55, ele tinha esse aspecto. Ele estava sendo colocado num tempo também de reconstrução, de restauração da vida do povo de Deus. O povo de Deus havia sido levado cativo, o povo de Deus ficou décadas sem retomar a vida a Jerusalém. O povo de Deus ficou muito tempo sem voltar a frequentar o templo, e o povo de Deus acabou entrando no seu distanciamento com relação ao templo, à fé, à vida religiosa, aos compromissos. É por isso, provavelmente, que Deus está levantando, a partir do profeta Isaías, a comunidade, dizendo: buscai a Deus enquanto se pode achar. Busque a Deus, clame a Deus, né? Volte-se para Deus enquanto não há dificuldades, enquanto não há tribulações. Muitos de nós, muitas das vezes, deixamos para buscar a Deus depois de algum temor, depois de alguma dificuldade, depois que nós enfrentamos alguma crise. É sempre um erro, meus amados irmãos e irmãs. Nós devemos ser constantes com Deus, indiferentes de doença ou de saúde, de perseguição ou de paz, de prosperidade ou de necessidade, de angústias ou felicidade. Devemos ser constantes com Deus, porque Ele está sempre perto, Ele está sempre pronto para nos abençoar e nós experimentamos da Sua vontade. Neste exato momento, muita coisa ainda está por se definir. Neste exato momento, tem muitas coisas na nossa vida que a gente não tem respostas, não sabe quando retoma a nossa normalidade, a gente não sabe se a vacina vai surtir efeito, a gente não tem conhecimento se enfrentaremos uma segunda onda dessa epidemia. Há muita coisa sem resposta. Mas uma coisa é muito certa: os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Enquanto a gente não se define, a vida não se define, Deus tem planos, propósitos para as nossas vidas, Deus tem bênçãos, Deus tem muita coisa especial na nossa vida, mas é muito importante de que nós estejamos preparados, dispostos, caminhando com Deus, dispostos a fazer a sua vontade e, principalmente, compreender a vontade de Deus nesses tempos difíceis. O que Deus tem para a sua vida, né? O distanciamento social é apenas um dado da nossa sociedade, da nossa contemporaneidade, assim como o exílio, a reconstrução, a escravidão ou qualquer outra coisa, era a atualidade do tempo do profeta Isaías. Os negócios humanos, eles, como dizem, né, eles são humanos. As questões da vida são as questões da vida. As questões do alto são as questões de Deus que nós não conhecemos. Você não sabe onde você vai estar na próxima semana, você não sabe os desafios que você vai enfrentar, tampouco as bênçãos que Deus tem para você. Você não faz ideia daquilo de que Deus tem projetado para cada um de nós. Mas é imprescindível de que estejamos na presença do nosso Deus, estejamos ouvindo a sua voz, estejamos entendendo o que Ele quer para a nossa vida, independente do distanciamento, das condições da economia, da vacina ou do final destas angústias que estamos vivendo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, diz o profeta. Eis que este chamado, ele se coloca para nós agora. Já tivemos tempos para nos adaptarmos, já tivemos condições de conhecer as circunstâncias, já sabemos como lidar com esta enfermidade, já sabemos como lidar com o distanciamento, já retomamos boa parte da nossa rotina. É importante também retomar a nossa comunhão com Deus, retomar aquilo que é o nosso legado da nossa fé, procurar ouvir o que Deus tem para cada um de nós e exercitar. Porque, certo, irmãos e irmãs, a pandemia vai passar. Certo, irmãos e irmãs, esse distanciamento terá fim.
Certo, amados irmãos e irmãs, a economia se retoma, a vida volta com toda a sua rotina, as coisas retomam o seu lugar. E você, como estará no momento em que essas coisas voltarem? Você estará bem com Deus, fortalecido, em paz, preparado, pronto para qualquer desafio? Ou você estará perdido porque a pandemia alterou a sua vida, alterou os seus planos, mexeu com a sua saúde emocional e você não foi capaz de retomar a sua vida, a sua rotina, os seus sonhos, os seus alvos, o propósito que Deus tinha para a sua vida. Portanto, esteja preparado, né? É como aquela metáfora, né, muito utilizada por Jesus. A noiva não sabe quando o noivo vem. A igreja não sabe quando Jesus Cristo volta. E aqui não estou falando, eu preciso que você entenda, de nada relacionado ao fim do mundo. Mas eu estou falando de aquela situação, daquela circunstância em que nós somos pegos de surpresa. A oportunidade vem e a gente não está preparado. Deus começa a fazer a obra e a gente não está junto a Deus no meio dela. As coisas tomam outro caminho, outra direção, e você está no meio do muro, ainda aguardando, ainda esperando, ainda percebendo, tentando achar alguma coisa diferente acontecer. Levante-se agora, esteja preparado agora, coloque-se na presença de Deus, como Samuel fez, procure ouvir a voz de Deus, procure estar no centro da vontade de Deus. E você não será pego de surpresa. Ao contrário, aquilo que Deus tem preparado, aquilo que é caminho de Deus, pensamento de Deus para a sua vida, vai acontecer. Porque Deus tem um plano para a sua igreja, para o seu povo, para os seus filhos, e isso não muda. Os tempos mudam, os presidentes mudam, as nações mudam, trocam de lugar, reino levanta contra outro, as coisas se alternam, pessoas se enriquecem, pessoas vão à falência. Tudo muda neste mundo. Mas a palavra de Deus, como diz Isaías, ela permanece. Ela é fiel. E ela está chegando agora no seu coração e ela está dizendo, né, vinda do próprio altar de Deus, que ela não voltará vazia, ela se cumprirá. Olha que coisa maravilhosa. A palavra de Deus se cumprirá, independente dessa pandemia. A palavra de Deus trará os seus frutos, não voltará para Deus vazia. Assim como, né, o profeta Isaías usa a metáfora da chuva, estamos em dias de chuva. A chuva cai, rega, e ela não volta para os céus, evaporando, sem primeiro drenar, aguar as terras, ir aos mananciais, fazer a terra fecundar e se tornar frutífera. Assim é a palavra de Deus. Ela não voltará para Deus sem cumprir os seus propósitos, sem abençoar aqueles que estão na presença de Deus. Portanto, irmãos e irmãs, levantemo-nos agora para o que Deus tem para cada um de nós. Vamos ouvir o cântico e depois vamos buscar ao Senhor em tempo de ele ser achado. Vamos nos inspirar nesta canção e ouvir o que Deus tem para cada um de nós. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e quem já se sente perdido, vinde tomar e beber, e inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas, buscai ao Senhor.
Graças a Deus, nós vamos, neste momento, nos colocarmos em oração e buscar ao Senhor. Como diz o texto em Isaías, deixe o homem que está com pensamentos não centrados no Senhor. Deixe aquele irmão, aquela irmã que você tem tentado conversar, chamado, não responde. Deixe aquelas pessoas que estão se adaptando a esta realidade. Mas eu e você queremos buscar ao Senhor. E é o que nós vamos fazer. Feche seus olhos. Deus querido, Deus santo, nós recebemos a palavra e nós buscamos ao Senhor. Nós recebemos o chamado e nós entendemos que precisamos da tua graça, do teu perdão, precisamos responder, precisamos entender que os teus propósitos, pensamentos e caminhos não são os nossos propósitos, pensamentos e caminhos. Precisamos entender que o Senhor está acima de toda crise, de toda enfermidade, de toda pandemia, de toda circunstância estranha à tua vontade. Neste momento, ó Pai, nós queremos nos ser reencorajados por Ti. Neste momento, nós queremos nos levantar e estarmos à Sua disposição e ouvirmos a Tua voz e caminharmos segundo a Tua vontade. É chegado o tempo de respondermos ao Teu chamado. É chegado o tempo de dizermos: eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos a nós, conta conosco, desperta-nos agora, porque queremos viver, queremos vida, queremos as águas que brotam do teu trono, queremos a vida abundante, queremos uma vida com sentido, queremos uma vida repleta de significados e propósitos. Nós não queremos ficar perdidos nos nossos pensamentos, não queremos ficar inertes nesse distanciamento, mas queremos, ó Pai, qualquer que seja a circunstância, estar no centro da Tua vontade, por meio da oração, do trabalho, do evangelismo, do testemunho, o que quer que o Senhor quer que nós façamos. Há sempre algo com o qual o Senhor quer contar conosco. E nós nos colocamos nas Tuas mãos. Nós Te buscamos. Nós temos sede. E queremos, ó Pai, não ser surpreendidos pela mudança, mas quando ela chegar, estamos totalmente preparados e no centro da Tua vontade, para experimentar o que o Senhor tem para nós, para experimentarmos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E para frutificarmos, Senhor, assim como essas águas caem, nós queremos que elas nos reguem, nos saciem e sejamos frutíferos nas Tuas mãos. Em nome e por amor do Teu Filho Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, buscai o Senhor agora, enquanto Ele está disponível, enquanto Ele pode ser encontrado. Dias de bênçãos, de reafirmação, de propósito, dias de frutos nos aguardam. Que Deus te dê uma semana abençoada, hoje e todo sempre. Amém.